Imagine entrar em uma sala onde estão sentados alguns dos homens mais poderosos da Alemanha nazista. Homens que poucos meses antes tinham autoridade sobre exércitos, polícias, ministérios e milhões de pessoas. Agora eles estão atrás de grades, cercados por soldados aliados e esperando para descobrir qual será o seu destino. É exatamente nesse cenário que começa a história de Nuremberg, filme lançado em 2025, que dramatiza os acontecimentos relacionados ao julgamento dos principais líderes nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. E existe uma pergunta que precisamos fazer desde o primeiro minuto. Até que ponto aquilo que estamos vendo realmente aconteceu? Porque Nuremberg não é simplesmente uma história inventada para o cinema. O julgamento existiu. Hermann Göring realmente esteve ali. Os interrogatórios realmente aconteceram. Os crimes apresentados no tribunal foram reais. Mas isso não significa que cada conversa, cada olhar, cada discussão ou cada cena do filme tenha acontecido exatamente daquela maneira. E é justamente aí que nossa análise começa. Porque quando um filme baseado em acontecimentos históricos coloca personagens reais em uma sala e faz com que eles conversem, o espectador precisa entender uma coisa. Algumas cenas podem estar reproduzindo documentos e testemunhos, enquanto outras são reconstruções dramáticas, criadas para contar uma história de forma mais emocionante. E neste vídeo, nós vamos separar uma coisa da outra. Então imagine que você acabou de entrar naquela sala. O ano é 1945. A Alemanha foi derrotada. Berlim está em ruínas. Hitler está morto. O Terceiro Reich desapareceu. Mas os aliados agora enfrentam um problema que não tinha uma resposta simples. O que fazer com os homens que comandaram aquele regime? Durante os anos anteriores, a Alemanha nazista havia conquistado grande parte da Europa, iniciado uma guerra que matou dezenas de milhões de pessoas e colocado em funcionamento um sistema de perseguição e assassinato em massa. Agora, os principais responsáveis estavam sendo capturados, mas julgá-los não seria tão simples quanto colocar essas pessoas diante de um tribunal comum. Afinal, eles haviam cometido crimes em uma escala que o mundo ainda não tinha enfrentado daquela maneira. O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg começou oficialmente em 20 de novembro de 1945, na cidade alemã de Nuremberg. E a escolha da cidade não foi por acaso. Nuremberg havia sido um dos grandes centros simbólicos do nazismo. Ali eram realizados os enormes congressos do Partido Nazista, aqueles eventos gigantescos de propaganda que apresentavam Hitler diante de multidões, bandeiras e formações militares. A mesma cidade que havia servido para demonstrar o poder do regime, agora seria utilizada para julgar seus principais dirigentes. É uma ironia histórica poderosa. O lugar que havia sido palco da propaganda nazista tornou-se palco de um julgamento que expôs os crimes daquele mesmo regime. E o filme explora justamente essa transformação. Mas antes de falar dos detalhes cinematográficos, precisamos entender quem estava sentado no banco dos réus. O personagem que mais chama a atenção é Hermann Göring. E aqui, o filme acerta em cheio ao colocá-lo como uma presença dominante. Göring não era um nazista qualquer. Ele havia sido um dos homens mais importantes do regime. Tinha sido um dos principais companheiros políticos de Hitler, comandante da Luftwaffe, presidente do Reichstag e, durante determinado período, oficialmente considerado sucessor de Hitler. Göring também estava diretamente ligado à política econômica e à preparação da Alemanha para a guerra. E havia algo particularmente interessante em sua personalidade. Ele gostava de poder e gostava de espetáculo. Gostava de uniformes, medalhas, cerimônias e símbolos de autoridade. Mas quando foi capturado, precisou aprender a existir sem tudo isso. No julgamento, já não era o marechal do Reich, cercado por subordinados. Era um réu. E essa transformação é uma das partes mais importantes da história. Agora, imagine a cena. Göring entra no tribunal. Os fotógrafos estão olhando. Jornalistas de todo o mundo acompanham. Atrás dele estão outros homens que haviam ajudado a governar a Alemanha.
Do outro lado estão os promotores dos países vencedores. E pela primeira vez, os líderes nazistas precisam ouvir em público a descrição dos crimes cometidos sob seu governo. O filme utiliza essa situação para criar tensão. Mas existe uma questão que precisamos separar. O comportamento teatral de Göring diante do tribunal é historicamente bem documentado, mas algumas conversas privadas e determinados diálogos foram necessariamente dramatizados. E isso vale para praticamente todo o filme. A grande pergunta não é simplesmente: essa frase foi dita? Essa cena representa corretamente o comportamento e os acontecimentos documentados. Porque reproduzir palavra por palavra uma conversa privada ocorrida décadas atrás seria impossível sem uma gravação ou uma transcrição. E muitas dessas conversas não foram registradas dessa maneira. O filme precisa preencher essas lacunas, e é justamente aí que o roteirista entra. Mas existe um personagem que ajuda o público a entrar na mente dos prisioneiros: Douglas Kelly. Kelly foi um psiquiatra do Exército dos Estados Unidos que realmente trabalhou com os prisioneiros nazistas em Nuremberg. Sua função não era simplesmente conversar com eles por curiosidade. Ele precisava avaliar sua condição mental e compreender suas personalidades. E esse contato acabou produzindo uma relação particularmente interessante com Göring. Kelly percebeu rapidamente que estava diante de um homem extremamente inteligente, carismático e capaz de controlar uma conversa. Göring sabia falar, sabia provocar, sabia apresentar sua própria versão dos acontecimentos, e isso era perigoso porque, no interrogatório, a pessoa que fala mais nem sempre é a pessoa que está dizendo a verdade. Um homem como Göring podia transformar uma conversa em uma espécie de espetáculo. Ele podia responder a uma pergunta com outra pergunta. Podia tentar diminuir sua responsabilidade. Podia atribuir decisões a Hitler. Podia apresentar-se como alguém que apenas fazia parte de uma estrutura maior. E Kelly precisava separar personalidade, manipulação e realidade. Isso não é invenção cinematográfica. O interesse dos psicólogos pelos réus realmente existiu. E o contato de Kelly com Göring foi documentado. Mas o filme, inevitavelmente, precisa condensar meses de acontecimentos em cenas que duram alguns minutos. É aqui que o espectador precisa ficar atento. Quando você vê dois personagens conversando em uma sala, pode parecer que aquela conversa aconteceu exatamente como está sendo mostrada. Na realidade, o diálogo pode ser uma composição baseada em várias conversas, depoimentos, documentos e acontecimentos diferentes. Isso é muito comum em filmes históricos. E não significa automaticamente que o filme esteja mentindo. Significa que estamos assistindo a uma dramatização. Agora existe outro ponto interessante. O filme não apresenta apenas criminosos isolados. Ele tenta mostrar o problema enfrentado pelos aliados. Como julgar um sistema inteiro através de alguns homens? Essa questão era enorme. Os promotores não queriam simplesmente provar que Hitler havia sido um ditador brutal. Hitler estava morto. O objetivo era demonstrar a responsabilidade dos líderes que estavam vivos. Era necessário provar que aqueles homens haviam participado de uma estrutura de crimes. E isso exigia documentos. Muitos documentos. Os próprios nazistas haviam produzido uma quantidade gigantesca de registros administrativos, ordens, relatórios militares, listas, correspondências, decretos e registros de deportação. A burocracia que havia ajudado a organizar o regime também produziu evidências que posteriormente seriam utilizadas contra seus próprios dirigentes. Essa é uma das características mais impressionantes do julgamento de Nuremberg. Os aliados não precisavam depender apenas de testemunhas. Eles podiam colocar documentos nazistas diante dos próprios acusados, e quando um réu dizia que determinada coisa não havia acontecido, um documento produzido pelo próprio Estado alemão poderia ser apresentado como prova. Essa estratégia foi fundamental. O tribunal não estava simplesmente contando uma história, estava construindo uma acusação. E isso muda completamente a maneira como devemos assistir ao filme.
Quando aparece uma prova, precisamos perguntar: essa prova existia? Em muitos casos, sim. Os aliados realmente apresentaram enormes quantidades de documentos. Filmes de propaganda nazista também foram utilizados. Fotografias foram exibidas, relatórios foram lidos, testemunhos foram apresentados, e imagens dos campos de concentração tiveram um impacto devastador. Para muitos espectadores da época, aquelas imagens foram uma das primeiras demonstrações públicas em grande escala daquilo que havia acontecido dentro do sistema de campos. E existe uma diferença enorme entre ouvir que milhões de pessoas foram assassinadas e ver as imagens produzidas quando os campos foram libertados. O tribunal utilizou esse material para demonstrar que os crimes não eram rumores ou exageros. Eram acontecimentos documentados, e os próprios líderes nazistas precisavam olhar para aquilo. É aqui que o filme pode causar um efeito poderoso. Você está diante de homens que durante anos tiveram controle sobre a máquina do Estado e agora estão sendo obrigados a assistir às consequências daquele sistema. Mas cuidado, o objetivo não é imaginar que todos eles ficaram arrependidos. Essa seria uma interpretação simplista. Alguns demonstraram choque, alguns tentaram justificar suas ações, alguns negaram conhecimento. Alguns tentaram transferir a responsabilidade para Hitler ou outros subordinados, e alguns permaneceram ideologicamente comprometidos. Göring, especialmente, mostrou que não estava simplesmente disposto a aceitar a narrativa dos vencedores. Ele tentou defender a imagem do regime e sua própria posição dentro dele. E é exatamente isso que torna sua presença tão importante no filme. Ele não aparece apenas como um homem derrotado. Ele aparece como alguém que ainda acredita que pode controlar a narrativa. E isso aconteceu de verdade. Göring era extremamente inteligente e possuía grande capacidade de comunicação. Os interrogadores perceberam isso. Ele podia ser cordial em um momento e agressivo no seguinte. Podia demonstrar humor e depois voltar a falar de assuntos extremamente sérios. Podia tentar impressionar quem estava diante dele. E isso criava um problema para os investigadores. Porque, se você estivesse sentado naquela sala, precisaria lembrar o tempo todo de uma coisa. Aquele homem não estava ali para contar a verdade espontaneamente. Ele estava tentando sobreviver. E sobreviver poderia significar manipular quem fazia as perguntas. É justamente por isso que a presença de Douglas Kelly é tão importante. Kelly não estava tentando apenas descobrir se Göring era louco. Ele estava tentando entender como aquela personalidade funcionava. Havia uma questão prática envolvida. Os réus estavam mentalmente aptos a serem julgados. Eles compreendiam as acusações. Conseguiriam participar do processo. Essas avaliações psicológicas eram importantes porque um tribunal precisava garantir que os acusados fossem capazes de entender o julgamento. E ao conversar com eles, Kelly começou a construir um retrato psicológico daqueles homens. Mas existe uma ironia fascinante. Quanto mais tempo Kelly passava com Göring, mais impressionado ficava com sua inteligência e personalidade. E isso acabou tendo consequências para a própria percepção de Kelly. Depois da guerra, ele escreveria sobre sua experiência. E a relação entre os dois se tornou uma das partes mais estudadas da história dos interrogatórios de Nuremberg. O filme utiliza essa relação para criar uma espécie de duelo psicológico. De um lado, o psicólogo tentando compreender o homem. Do outro, o réu tentando controlar a conversa. E mesmo quando o diálogo específico é dramatizado, a dinâmica geral possui uma base histórica sólida. Mas existe outro detalhe que o filme precisa resolver: o tempo. O julgamento de Nuremberg não aconteceu em alguns dias. Ele começou em novembro de 1945 e terminou em outubro de 1946. Quase um ano inteiro. Foram meses de acusações, documentos, testemunhos, interrogatórios, debates jurídicos e disputas entre os advogados. Um filme de pouco mais de 2 horas não consegue mostrar tudo isso. Portanto, cenas precisam ser comprimidas. Personagens secundários precisam receber menos tempo.
Eventos diferentes podem ser colocados próximos uns dos outros. Algumas conversas precisam representar períodos muito maiores. E isso é algo que devemos ter em mente durante toda a análise. O objetivo do cinema é contar uma história compreensível e emocionante. O objetivo da história é reconstruir o que realmente aconteceu, mesmo quando a realidade é confusa e cheia de detalhes. São duas coisas diferentes. O problema começa quando o espectador acredita que toda dramatização é um fato histórico. E é exatamente isso que queremos evitar neste vídeo. Ao longo das próximas partes, vamos pegar os principais momentos do filme e comparar com os acontecimentos documentados. Vamos descobrir quais personagens realmente existiram, quais relações são comprovadas, quais diálogos são provavelmente dramatizações e quais acontecimentos foram alterados para melhorar o ritmo da narrativa. E, principalmente, vamos chegar à parte mais interessante. O filme consegue transmitir corretamente o que foi o julgamento de Nuremberg ou transforma um dos acontecimentos jurídicos mais importantes do século XX em um drama simplificado. Porque existe uma diferença entre um filme ser historicamente perfeito e um filme conseguir transmitir corretamente a essência de um acontecimento. E essa diferença será fundamental para nossa análise. Antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque nas próximas partes vamos entrar justamente nas cenas mais interessantes. Vamos falar sobre Göring, Kelly, os interrogatórios, as acusações, as provas e algumas das situações em que o filme toma liberdade com a história. E algumas dessas diferenças são pequenas, outras são muito mais importantes. Então, se você quer descobrir onde termina a história e começa Hollywood, fica até o final. Porque, quando chegarmos ao julgamento propriamente dito, algumas das cenas mais impressionantes do filme terão uma história real ainda mais surpreendente por trás delas. Agora que entendemos o cenário, vamos entrar no personagem que provavelmente mais chama a atenção em todo o filme. Hermann Göring. E aqui, a comparação com a história fica especialmente interessante, porque Göring não precisava ser transformado em um grande personagem cinematográfico. A própria realidade já havia criado alguém extraordinariamente teatral. Ele era um dos homens mais poderosos do Terceiro Reich, tinha uma relação extremamente próxima com Hitler e acumulava títulos, riquezas e símbolos de poder. Quando foi capturado pelos americanos, em maio de 1945, a situação havia mudado completamente. O homem que durante anos havia aparecido diante de multidões vestindo uniformes impecáveis, agora estava preso. E ainda assim, algo curioso permaneceu: sua capacidade de se comportar como alguém importante. Os soldados que o capturaram perceberam rapidamente que não estavam diante de um prisioneiro comum. Göring tinha consciência da própria importância e parecia entender que sua personalidade poderia ser uma arma. É justamente isso que o filme tenta explorar. Mas antes de avaliarmos as cenas, precisamos entender quem era esse homem. Göring havia sido piloto durante a Primeira Guerra Mundial e se tornou uma figura importante dentro do movimento nazista ainda nos primeiros anos. Foi um dos primeiros grandes nomes a se aproximar de Hitler. Participou do golpe fracassado de 1923, foi ferido e posteriormente fugiu da Alemanha por algum tempo. Quando os nazistas chegaram ao poder em 1933, sua ascensão foi meteórica. Tornou-se ministro do interior da Prússia, presidente do Reichstag e comandante da Luftwaffe. Em 1939, Hitler o designou oficialmente como seu sucessor. Isso significa que no início da Segunda Guerra Mundial, Göring não era apenas mais um ministro. Ele estava entre os homens que poderiam ocupar o lugar de Hitler caso alguma coisa acontecesse com o Führer. E havia outro detalhe importante. Göring também esteve envolvido diretamente na perseguição aos judeus e na preparação econômica da Alemanha para a guerra. Ele assinou documentos relacionados à política de perseguição e participou da organização de medidas que contribuíram para a exploração econômica dos territórios ocupados. Em outras palavras,
Não estamos diante de alguém que simplesmente estava no lugar errado na hora errada. Göring fazia parte do núcleo de poder do regime. Mas existe uma coisa que o filme consegue transmitir muito bem: a habilidade de Göring de transformar uma situação desfavorável em uma oportunidade de controlar a si a tensão. Durante os interrogatórios, ele podia conversar com os americanos, como se ainda estivesse participando de uma reunião política. Isso não significa que os interrogadores fossem ingênuos. Pelo contrário, eles sabiam que ele era extremamente inteligente. Mas a inteligência de Göring tornava o processo mais complicado. Um interrogador precisava saber quando ouvir, quando pressionar e quando interromper. Porque Göring podia falar durante muito tempo sem necessariamente responder diretamente à pergunta. Ele tinha experiência política, estava acostumado a discursos, sabia como criar uma narrativa e sabia como apresentar a própria versão dos fatos. Isso aparece na relação com Douglas Kelly. Kelly realmente existiu e realmente teve contato com Göring. Ele era um psiquiatra militar americano, designado para avaliar os principais prisioneiros. Seu trabalho envolvia entrevistas psicológicas e avaliações da capacidade mental dos réus. E ao longo dessas conversas, Kelly ficou impressionado com a personalidade de Göring. É importante entender por quê. O nazismo costuma ser apresentado como uma estrutura composta apenas por fanáticos irracionais. Mas os homens que ocuparam posições de comando podiam ser inteligentes, organizados e extremamente capazes de manipular outras pessoas. Inteligência não impede uma pessoa de cometer crimes. E carisma não é sinônimo de caráter. Essa é uma das ideias mais importantes que podemos retirar da relação entre Kelly e Göring. Kelly estava diante de um homem capaz de conversar normalmente, fazer piadas, discutir política e demonstrar conhecimento sofisticado. Ao mesmo tempo, esse mesmo homem havia participado de um regime responsável por crimes gigantescos. A coexistência dessas duas características era perturbadora, e é justamente essa contradição que torna a história tão interessante. Agora, existe uma cena que precisamos analisar com cuidado. Os momentos em que Göring parece estabelecer uma espécie de amizade ou vínculo pessoal com Kelly. O que realmente sabemos? Sabemos que eles conversaram bastante. Sabemos que Kelly estudou Göring e ficou impressionado com suas características psicológicas. Sabemos que Kelly produziu avaliações sobre ele, mas transformar essa relação em uma amizade convencional seria exagerado. Göring era um prisioneiro tentando sobreviver. Kelly era um médico tentando compreender o comportamento de um prisioneiro. Existia uma relação profissional, mas também havia uma dimensão humana inevitável. Quando duas pessoas passam muitas horas conversando, algum tipo de familiaridade pode surgir. O filme utiliza essa familiaridade para criar tensão dramática, e funciona. Mas o espectador precisa lembrar que a câmera está mostrando uma interpretação. Não temos uma gravação cinematográfica daquela sala. Temos documentos, memórias, relatos e registros. O filme transforma esse material em cenas, e isso pode produzir uma sensação de intimidade maior do que a documentação permite afirmar. Outra questão interessante é a maneira como Göring reage às acusações. No filme, ele pode parecer alguém que tenta constantemente controlar a situação. Historicamente, isso está muito próximo do que ocorreu. Göring não entrou no tribunal simplesmente para confessar. Ele se declarou inocente das acusações principais e, durante o julgamento, mostrou disposição para enfrentar os promotores. Isso não significa que estivesse completamente tranquilo. O peso das provas era enorme. Mas ele acreditava que poderia apresentar uma defesa, e essa confiança explica por que ele acabou se tornando uma das figuras centrais do julgamento. O tribunal tinha 24 grandes acusados originalmente selecionados, embora nem todos tenham chegado ao julgamento nas mesmas condições. Robert Ley, um dos principais dirigentes trabalhistas do regime nazista, suicidou-se antes do início do processo. Gustav Krupp, importante industrial, foi considerado fisicamente incapaz de ser julgado.
Martin Bormann foi julgado à revelia porque os aliados não sabiam naquele momento que ele havia morrido em Berlim. Ao final, 22 réus chegaram efetivamente ao tribunal. E essa informação é importante porque filmes precisam simplificar. Se colocassem todos os personagens, suas funções e suas histórias em detalhes, o espectador provavelmente se perderia. Por isso, alguns recebem muito mais atenção do que outros. Göring naturalmente domina a narrativa porque sua personalidade e sua posição dentro do regime tornam sua história particularmente cinematográfica. Mas o julgamento era muito maior do que ele. Havia Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores, Wilhelm Keitel, chefe do alto comando das Forças Armadas, Ernst Kaltenbrunner, alto dirigente da SS, Alfred Rosenberg, um dos principais ideólogos do nazismo, Hans Frank, governador-geral da Polônia ocupada, Julius Streicher, propagandista antissemita, Albert Speer, ministro dos armamentos, e vários outros. Cada um tinha uma história diferente. Alguns estavam ligados à guerra, outros à diplomacia, outros à economia, outros à propaganda, outros ao sistema de repressão. E isso nos leva a uma das maiores dificuldades jurídicas do julgamento. Como provar a responsabilidade individual? Não bastava dizer que o regime havia cometido crimes. Era necessário demonstrar o que cada acusado havia feito ou permitido. E os promotores tinham uma quantidade enorme de documentação para utilizar. Talvez uma das coisas mais importantes que o filme mostra seja justamente o confronto entre os réus e os documentos produzidos pelo próprio regime. Porque existe uma ironia poderosa nisso. A Alemanha nazista havia criado uma burocracia gigantesca. Tudo precisava ser registrado. Ordens eram escritas, relatórios eram enviados, estatísticas eram produzidas, transferências eram documentadas, deportações eram organizadas. E essa obsessão burocrática acabou criando uma espécie de arquivo dos próprios crimes. Os promotores puderam utilizar esses documentos para demonstrar que as ações não eram acidentes isolados. Existia planejamento, existia coordenação, existiam autoridades tomando decisões. E, em determinados casos, existiam assinaturas. Isso tornava a defesa muito mais difícil. Um réu poderia dizer que não sabia. Mas então, aparecia um documento. Poderia dizer que nunca participou. Outro documento aparecia. Poderia afirmar que a ordem veio de outra pessoa. Então os promotores tentavam demonstrar sua posição dentro da cadeia de comando. E nesse aspecto, Nuremberg foi revolucionário. O julgamento ajudou a estabelecer princípios jurídicos que teriam consequências profundas no direito internacional. Entre as acusações estavam crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Também havia a acusação de conspiração. O conceito de crimes contra a humanidade ganhou enorme importância. A ideia central era que determinados atos cometidos contra populações civis poderiam ser considerados crimes internacionais, mesmo quando praticados dentro do território de um Estado. Isso representava uma mudança importante. O argumento "eu estava apenas obedecendo às leis do meu país" não poderia automaticamente proteger alguém de responsabilidade por crimes internacionais. E essa questão aparece de maneira direta no julgamento. Muitos réus tentaram argumentar que estavam obedecendo ordens. Mas os promotores insistiram que obedecer ordens não eliminava necessariamente a responsabilidade individual. O filme utiliza essa tensão porque ela é dramaticamente poderosa. Você tem homens que dizem estar cumprindo ordens diante de promotores que afirmam que certas ordens são criminosas por sua própria natureza. Essa discussão não era apenas retórica. Ela ajudou a moldar conceitos jurídicos utilizados posteriormente em outros tribunais internacionais. Mas existe outro aspecto que o filme precisa condensar: o ambiente político. Nuremberg aconteceu poucos meses depois do fim da guerra na Europa. Os aliados ainda estavam tentando decidir como seria o futuro da Alemanha.
Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França tinham interesses diferentes. E, embora estivessem unidos contra o nazismo, não concordavam em tudo. A própria ideia de criar um tribunal internacional para julgar líderes de um governo derrotado era relativamente nova. Existiam discussões sobre executar os principais líderes sem julgamento. Outros defendiam um processo público. No final, prevaleceu a segunda opção. E isso foi extremamente importante. Os vencedores poderiam simplesmente ter executado alguns dos principais dirigentes, mas decidiram colocá-los diante de um tribunal e apresentar provas. O julgamento, portanto, também foi uma tentativa de estabelecer uma base jurídica para a punição. E é justamente aqui que o título do filme ganha peso. Nuremberg não era apenas uma cidade. Tornou-se sinônimo de um momento em que o direito internacional tentou responder a crimes cometidos por um Estado moderno. Agora pense novamente em Göring. Ele está sentado no tribunal. Atrás dele estão outros líderes. Na frente estão os promotores. E ao redor, jornalistas, tradutores, soldados e observadores. O mundo está assistindo. Ele não controla mais a Alemanha. Não controla a Luftwaffe. Não controla o Reichstag. Não possui milhares de soldados à sua disposição. Seu poder agora está limitado àquilo que consegue dizer. E mesmo assim, ele tenta usar as palavras como arma. Essa transformação é historicamente importante e o filme consegue explorá-la muito bem. Mas existe uma coisa que podemos questionar. Até que ponto o cinema corre o risco de transformar Göring em uma figura fascinante demais? Essa é uma linha delicada. Um personagem histórico pode ser inteligente, carismático e interessante, sem deixar de ser responsável por crimes. O problema surge quando a personalidade do criminoso ocupa tanto espaço que as vítimas desaparecem da narrativa. E esse é um dos pontos que precisamos observar durante o filme. Um julgamento sobre o Holocausto e sobre crimes de guerra não pode ser reduzido a um duelo psicológico entre dois homens. O centro da história são as pessoas que foram perseguidas, deportadas, escravizadas e assassinadas. O tribunal precisava demonstrar os crimes de um regime inteiro, e os sobreviventes seriam fundamentais para isso. Nos próximos momentos do filme, essa dimensão começa a ganhar mais peso. As provas visuais, os testemunhos e os relatos sobre os campos de concentração ajudam a romper a estratégia dos réus de apresentar os crimes como algo distante ou desconhecido. E aqui está uma das diferenças mais importantes entre assistir a um filme sobre Nuremberg e estudar Nuremberg. No cinema, uma cena pode durar 2 minutos e transmitir a sensação de um acontecimento que levou meses para ser investigado. Na história, precisamos desacelerar. Precisamos perguntar quem disse aquilo, quando disse, qual documento confirma, qual testemunho contradiz e qual era o contexto. É exatamente isso que vamos fazer. Porque o filme pode acertar a essência de uma situação e, ao mesmo tempo, modificar detalhes para criar uma narrativa mais forte. E algumas dessas modificações são pequenas. Outras podem alterar completamente a percepção do espectador sobre determinado personagem. Então, na próxima parte, vamos entrar ainda mais fundo nos interrogatórios e na maneira como os responsáveis pelo julgamento tentaram quebrar as versões apresentadas pelos réus. Vamos falar sobre as estratégias psicológicas utilizadas, sobre o comportamento de Göring diante dos interrogadores e sobre um dos elementos mais importantes de todo o processo: as provas que finalmente colocaram o regime nazista diante de suas próprias evidências. Porque, naquele tribunal, os aliados não estavam apenas julgando homens. Estavam tentando provar diante do mundo inteiro como uma ditadura havia transformado leis, instituições e burocracia em instrumentos de perseguição e assassinato. E quando essas provas começaram a aparecer, até os homens que tentavam controlar a narrativa perceberam que seria muito mais difícil escapar dela. Agora chegamos a uma das partes mais importantes de Nuremberg: os interrogatórios, e principalmente a tentativa de entender o que existia por trás da imagem pública
dos líderes nazistas. Porque existe uma coisa que o filme consegue transmitir muito bem. Aqueles homens não chegaram ao tribunal como personagens simples. Eles tinham personalidades diferentes, estratégias diferentes e maneiras diferentes de lidar com a própria responsabilidade. Alguns negavam, outros tentavam minimizar, outros colocavam a culpa em Hitler, outros afirmavam que desconheciam determinados crimes, e havia aqueles que tentavam colaborar com os promotores na esperança de obter algum tipo de vantagem. No centro desse ambiente estava Hermann Göring, que rapidamente percebeu que sua capacidade de falar poderia ser uma das suas maiores armas. Mas antes de entrarmos nas cenas específicas do filme, precisamos entender uma coisa fundamental. Os interrogatórios de Nuremberg não eram simplesmente sessões em que um psicólogo fazia perguntas e o prisioneiro respondia. Existiam diferentes tipos de interrogatório, realizados por diferentes profissionais, com objetivos diferentes. Douglas Kelly tinha uma função psicológica. Outros investigadores estavam interessados em informações políticas, militares e administrativas. Os promotores buscavam evidências para o processo, e os advogados dos réus estavam preocupados em construir uma defesa. O filme precisa condensar toda essa estrutura para que o espectador consiga acompanhar a história. E essa condensação pode dar a impressão de que Kelly estava praticamente sozinho diante de Göring, tentando descobrir sua personalidade. Na realidade, o ambiente era muito mais complexo. Ainda assim, a relação entre os dois é uma das partes mais fascinantes, porque Kelly percebeu rapidamente que Göring não era um homem fácil de avaliar. Göring tinha sido um político durante anos, sabia conversar com jornalistas, sabia discursar para multidões, sabia apresentar uma imagem pública, e agora estava diante de um psiquiatra que precisava tentar enxergar além daquela performance. Imagine a situação. Você está sentado diante de um homem que durante anos esteve acostumado a comandar pessoas. Ele sabe que você está tentando entendê-lo. Ele sabe que suas palavras podem ser utilizadas posteriormente. E sabe que você está procurando sinais de instabilidade, culpa ou manipulação. O que ele faz? Ele conversa. Mas conversa no próprio ritmo. Faz perguntas, conta histórias, faz comentários, demonstra confiança. Em alguns momentos, pode parecer cordial. Em outros, arrogante. E essa capacidade de controlar a atmosfera da conversa é justamente uma das características que tornaram Göring tão interessante para os profissionais que o estudaram. O filme utiliza isso para criar uma espécie de duelo psicológico. Mas aqui precisamos fazer uma correção importante. Não devemos interpretar cada olhar ou cada frase como se fosse uma transcrição histórica. A estrutura geral da relação é real, mas o cinema precisa criar diálogos que tornem essa relação visível para o público. Isso significa que algumas falas são baseadas em documentos e memórias, enquanto outras são construções dramáticas. Essa diferença é essencial. Um filme histórico pode ser fiel ao comportamento de um personagem sem reproduzir literalmente cada palavra que ele disse. E no caso de Göring, existem registros suficientes para mostrar que sua personalidade realmente era tão marcante quanto o filme apresenta. Ele não era simplesmente um homem apavorado esperando a sentença. Durante grande parte do processo, demonstrou confiança e disposição para defender sua posição. E isso nos leva a outra questão: a defesa. O que os nazistas poderiam dizer diante de provas tão abundantes? A resposta foi construída em torno de alguns argumentos recorrentes. Um deles era a chamada obediência às ordens. A ideia era simples. Os acusados afirmavam que estavam executando decisões superiores. Se Hitler ordenava, eles obedeciam. Mas os promotores não aceitaram essa justificativa como uma proteção automática. O princípio que começou a emergir em Nuremberg era que indivíduos poderiam ter responsabilidade pessoal por crimes internacionais, mesmo quando alegavam ter recebido ordens. Isso não significava ignorar completamente a questão das ordens superiores. O contexto poderia ser considerado. Mas a simples afirmação
eu estava obedecendo, não apagaria automaticamente a responsabilidade. Outro argumento era a falta de conhecimento. Alguns réus alegavam que não sabiam exatamente o que estava acontecendo nos campos de extermínio, ou que tinham conhecimento apenas de informações gerais. Esse argumento também seria confrontado por documentos. E aqui está uma das grandes forças do julgamento: os próprios registros do regime nazista. A Alemanha nazista era extremamente burocrática, e essa burocracia deixou rastros. Ordens, relatórios, registros de transporte, comunicações militares, documentos administrativos e correspondências foram apreendidos pelos aliados. Os promotores utilizaram esse material para reconstruir a cadeia de decisões. Isso era fundamental porque permitia demonstrar que os crimes não eram apenas atos de indivíduos isolados. Existia uma estrutura, existiam autoridades, existiam decisões, existia coordenação e, em determinados casos, existiam documentos assinados pelos próprios acusados. Imagine agora a tensão dentro da sala, quando um promotor apresenta um documento produzido pelo próprio governo alemão e pergunta ao acusado sobre sua assinatura. É muito mais difícil negar um acontecimento quando a prova foi criada pelo próprio sistema que você ajudou a administrar. E o julgamento foi construído justamente em torno dessa lógica. Não era necessário depender exclusivamente de relatos emocionais. A documentação era capaz de mostrar como a máquina funcionava. Mas isso não significa que os testemunhos fossem secundários. Pelo contrário, as testemunhas e sobreviventes eram fundamentais para demonstrar a dimensão humana dos crimes. E aqui, o filme começa a enfrentar um desafio delicado. Como representar o sofrimento das vítimas sem transformar o sofrimento em espetáculo? Como mostrar a realidade dos campos sem reduzir tudo a algumas imagens chocantes? O verdadeiro julgamento utilizou filmes produzidos pelos aliados quando os campos foram libertados. Essas imagens tiveram um impacto enorme. Muitos dos presentes no tribunal nunca haviam visto aquilo. Os réus foram obrigados a assistir. E as imagens ajudaram a demonstrar visualmente a escala da destruição. É importante lembrar que os aliados também estavam conscientes da necessidade de provar que as acusações não eram simplesmente propaganda dos vencedores. Depois de uma guerra tão brutal, existia uma preocupação jurídica e política. O julgamento precisava produzir um registro histórico que resistisse ao tempo. E por isso a documentação foi tão importante. Os promotores não queriam apenas dizer os nazistas cometeram atrocidades. Queriam demonstrar como, quando, onde e por quem determinadas decisões foram tomadas. Esse método seria importante para o desenvolvimento posterior do direito internacional. E existe outra coisa que o filme pode fazer o espectador esquecer. Nuremberg não foi um julgamento apenas sobre o Holocausto. O processo principal tratou de uma variedade de crimes, incluindo a preparação e condução de uma guerra de agressão, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A perseguição e assassinato de judeus ocupava uma posição central, mas o tribunal também analisou crimes cometidos contra outros grupos e populações dos territórios ocupados. Milhões de pessoas foram vítimas da ocupação alemã, do trabalho forçado, de execuções, deportações e outras formas de violência. Essa dimensão é importante porque o regime nazista não funcionava apenas como uma máquina de extermínio. Era também uma estrutura de guerra, ocupação, exploração econômica e repressão. E diferentes acusados estavam envolvidos em diferentes partes desse sistema. É por isso que simplesmente perguntar quem matou não é suficiente. Precisamos perguntar quem ordenou, quem financiou, quem organizou, quem transportou, quem administrou, quem produziu as armas, quem controlou os territórios e quem criou as leis que permitiram que tudo aquilo acontecesse. O filme tenta mostrar parte dessa complexidade, mas naturalmente precisa escolher alguns personagens para representar problemas maiores. E essa é uma das maiores liberdades inevitáveis de uma produção cinematográfica.
Quando o espectador acompanha Kelly e Göring, pode parecer que o destino do julgamento depende principalmente daquela relação. Historicamente, não era assim. O julgamento dependia de centenas de pessoas, milhares de documentos e meses de trabalho. Mas a relação entre os dois funciona como uma lente narrativa. Em vez de mostrar uma quantidade enorme de informações jurídicas, o filme utiliza uma relação pessoal para fazer o público compreender o ambiente psicológico. E isso funciona dramaticamente. A questão é: funciona historicamente? Em grande parte, sim, desde que entendamos que estamos vendo uma interpretação. Existe, porém, outro ponto em que a realidade é ainda mais interessante que o filme: a maneira como Göring se comportava dentro do próprio tribunal. Ele não queria ser visto como um homem derrotado, queria apresentar-se como líder. E por isso sua postura podia ser extremamente confiante. Os demais réus também reagiam de maneiras diferentes. Alguns demonstravam nervosismo, outros pareciam indiferentes, outros tentavam acompanhar Göring. E isso criou uma espécie de dinâmica interna entre os acusados. Göring era uma das figuras mais importantes e naturalmente chamava a atenção. Mas ele não tinha controle completo sobre os outros. O tribunal era conduzido pelos juízes e pelas regras do processo. Os acusados estavam presos. Tinham advogados, podiam apresentar argumentos, mas não podiam transformar o tribunal em um palanque político sem enfrentar limites. E esse era um dos objetivos dos promotores: impedir que os réus utilizassem o julgamento para transformar-se em mártires. A estratégia nazista de propaganda havia funcionado durante anos através de discursos, imagens e controle da informação. Agora os promotores queriam inverter o mecanismo. As palavras dos próprios líderes nazistas seriam colocadas contra eles. Documentos do partido seriam apresentados. Discursos seriam exibidos. Filmes de propaganda seriam utilizados. E a máquina de propaganda seria transformada em prova. Existe uma ironia histórica extraordinária nisso. O regime havia produzido imagens para mostrar sua força. Os aliados utilizaram algumas dessas mesmas imagens para demonstrar sua ideologia e seus objetivos. A propaganda, que antes servia para glorificar o regime, agora ajudava a explicar sua natureza. E isso aparece em diferentes momentos do filme. Mas novamente precisamos diferenciar reconstrução e documentação. Se uma cena mostra uma conversa privada entre dois personagens discutindo determinada estratégia, precisamos perguntar se essa conversa está registrada. Se não estiver, provavelmente estamos diante de uma construção dramática. Isso não significa que a ideia seja falsa. Pode representar algo que sabemos ter acontecido através de outros documentos. Mas não devemos tratar como uma gravação histórica. Essa é uma regra importante para qualquer filme baseado em acontecimentos reais. E ela se torna ainda mais importante quando estamos falando de personagens como Hitler, Göring e outros líderes nazistas. Quanto mais famosos são os personagens, maior a tentação de criar diálogos memoráveis. O cinema gosta de frases fortes. A história, muitas vezes, é muito mais confusa. Pessoas repetem argumentos, mudam de opinião, contradizem-se, esquecem detalhes, mentem, exageram, e os registros históricos podem ser incompletos. O filme precisa transformar essa confusão em narrativa. E é justamente por isso que nossa análise precisa olhar para o contexto. Agora, existe uma pergunta ainda mais interessante. Göring acreditava nas próprias justificativas? Essa questão ocupou os investigadores durante muito tempo. Era ele um fanático convencido ou um oportunista que havia seguido Hitler porque isso lhe se dava poder? A resposta provavelmente não é tão simples. Göring possuía convicções ideológicas reais, mas também demonstrava enorme interesse por poder, riqueza e prestígio. Ele não era apenas um burocrata obediente. Participou ativamente do regime e assumiu responsabilidades importantes. Ao mesmo tempo, sua relação com Hitler mudou ao longo dos anos. No começo, Göring estava no círculo mais próximo.
Depois, sua influência começou a diminuir. Outros homens, especialmente Heinrich Himmler e Martin Bormann, ganharam espaço. Göring tornou-se cada vez mais isolado. E no final da guerra, com a Alemanha claramente caminhando para a derrota, ocorreu uma ruptura definitiva entre ele e Hitler. Esse episódio é particularmente interessante porque mostra como o poder dentro do Terceiro Reich funcionava. Não era uma máquina perfeitamente organizada em que todos obedeciam de maneira mecânica. Existiam rivalidades, disputas por influência e diferentes centros de poder. Hitler frequentemente permitia que subordinados competissem entre si. Isso criava uma estrutura em que os funcionários tentavam antecipar seus desejos. E esse mecanismo ajudou a radicalizar determinadas políticas. Quando pensamos no Terceiro Reich, é comum imaginar uma hierarquia perfeitamente vertical. Mas a realidade era mais caótica. Havia sobreposição de competências, havia rivalidades, havia organizações competindo. SS, Wehrmacht, ministérios, partido, polícia e diferentes autoridades locais podiam ter interesses conflitantes, e mesmo assim, o sistema funcionava o suficiente para produzir uma destruição gigantesca. Essa complexidade é difícil de colocar em um filme de 2 horas e meia. Por isso, a produção precisa escolher quais aspectos mostrar. E aqui podemos avaliar o filme por 2 critérios diferentes. Primeiro, ele representa corretamente os principais acontecimentos? Segundo, ele transmite corretamente como aquele sistema funcionava? Nem sempre as respostas serão iguais. Uma cena pode ser historicamente imprecisa em seus detalhes, mas transmitir corretamente uma dinâmica. Outra pode reproduzir um acontecimento real, mas simplificar demais suas causas. É por isso que não devemos simplesmente classificar o filme como verdadeiro ou falso. História não funciona dessa maneira. O que precisamos fazer é identificar o que é documentado, o que é provável, o que é dramatização e o que é incorreto. E essa distinção ficará ainda mais importante quando chegarmos ao julgamento propriamente dito. Porque algumas das cenas mais famosas de Nuremberg possuem base documental muito forte. Outras são claramente construídas para aumentar a tensão, e algumas podem misturar acontecimentos diferentes em uma única sequência. Agora pense no espectador que não conhece a história. Ele assiste ao filme e vê Göring conversando com Kelly. Depois vê o tribunal, depois vê as acusações. E naturalmente começa a acreditar que tudo aconteceu naquela ordem, naquele ritmo e com aquelas palavras. Mas o julgamento real foi muito mais longo e muito mais complexo. Havia dias em que os acontecimentos eram extremamente técnicos. Havia debates jurídicos que não seriam particularmente emocionantes para um filme. Havia documentos que demoravam horas para ser apresentados. Havia problemas de tradução. Havia discussões sobre a admissibilidade de provas. Havia momentos em que praticamente nada acontecia do ponto de vista cinematográfico. O filme precisa cortar tudo isso. E não há nada necessariamente errado nisso. Um documentário poderia dedicar horas a esses detalhes. Um longa-metragem precisa contar uma história. O problema aparece quando a edição cria uma impressão histórica, que não corresponde ao que realmente aconteceu. É justamente por isso que precisamos continuar analisando. E existe um momento que representa perfeitamente essa tensão. Quando as provas dos crimes começam a ser apresentadas de maneira sistemática. Nesse ponto, os réus já não estão apenas respondendo a acusações abstratas. Eles estão diante de documentos, imagens e testemunhos. A estratégia de simplesmente negar começa a ficar mais difícil. Alguns tentam argumentar que não sabiam. Outros dizem que não tinham autoridade. Outros admitem certas ações, mas tentam apresentar uma justificativa. E alguns, como Göring, procuram atacar a legitimidade do próprio processo. A questão era enorme. Os vencedores estavam criando uma justiça retroativa, ou estavam julgando crimes que já deveriam ser considerados crimes segundo princípios internacionais. Essa discussão existiu de verdade
e continua sendo estudada por juristas. Os críticos do tribunal argumentavam que havia elementos de justiça dos vencedores. Os defensores respondiam que os crimes cometidos eram tão graves que não poderiam ficar impunes, simplesmente porque não existia um tribunal internacional idêntico antes da guerra. O julgamento, portanto, também era uma disputa sobre o futuro. O que seria permitido a governos fazerem contra suas próprias populações? Até onde vai a soberania de um Estado? Quando um líder pode ser responsabilizado individualmente? Essas perguntas nasceram de uma realidade brutal, e Nuremberg ajudou a estabelecer respostas que influenciariam o direito internacional nas décadas seguintes. É por isso que o julgamento é muito mais importante do que simplesmente a condenação de alguns nazistas. Ele ajudou a criar uma linguagem jurídica para crimes que antes pareciam impossíveis de julgar em escala internacional. E é justamente nesse ponto que o filme ganha importância. Mesmo quando dramatiza diálogos ou comprime acontecimentos, ele apresenta ao público uma situação que realmente existiu. Homens que haviam ajudado a comandar uma das maiores máquinas de guerra e perseguição da história estavam finalmente diante de um tribunal. E agora, a pergunta não era mais se o regime nazista havia cometido crimes. As provas eram esmagadoras. A pergunta era: qual era a responsabilidade de cada um daqueles homens? E essa será a nossa próxima etapa, porque quando o julgamento avança, os acusados começam a ser confrontados não apenas com o que aconteceu, mas com aquilo que eles próprios fizeram. E é aí que a diferença entre eu não sabia, eu obedeci a ordens e eu sou responsável começa a ficar cada vez mais perigosa. E agora chegamos ao coração de Nuremberg, o julgamento propriamente dito. É aqui que o filme deixa de ser apenas uma história sobre interrogatórios e começa a mostrar o confronto entre os líderes nazistas e uma acusação que precisava provar algo extraordinariamente difícil. Que aqueles homens não eram apenas funcionários de um governo derrotado, mas indivíduos responsáveis por crimes que ultrapassavam qualquer fronteira nacional. E existe uma diferença enorme entre dizer que um regime cometeu atrocidades e provar juridicamente a responsabilidade de cada pessoa sentada no banco dos réus. Imagine estar naquele tribunal em novembro de 1945. A guerra acabou há poucos meses. Grande parte da Europa ainda está destruída. Milhões de pessoas estão tentando reconstruir suas vidas. E diante dos juízes, estão homens que até pouco tempo antes tinham tomado decisões capazes de afetar milhões. Agora eles precisam ouvir, durante meses, documentos e testemunhos que descrevem aquilo que aconteceu sob suas autoridades. O filme consegue transformar esse ambiente em drama, mas a realidade foi ainda mais longa, mais técnica e, em alguns momentos, muito mais complexa. O Tribunal Militar Internacional não foi criado apenas para punir os vencedores. Os 4 países principais, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França, participaram da estrutura do tribunal. Cada potência tinha seus próprios promotores e equipes jurídicas, e isso já mostra uma diferença importante em relação à imagem simplificada que às vezes aparece no cinema. Não havia apenas um homem acusando os nazistas. Existia uma enorme equipe internacional trabalhando durante meses para construir o processo. E essa estrutura também explica por que o julgamento conseguiu reunir uma quantidade impressionante de evidências. Os promotores tinham acesso aos arquivos alemães capturados depois da derrota. Tinham relatórios militares, tinham documentos administrativos, tinham fotografias, tinham filmes, tinham testemunhas, tinham objetos apreendidos e, em alguns casos, tinham os próprios acusados diante deles. A estratégia era muito mais sofisticada do que simplesmente apresentar relatos de sobreviventes. O objetivo era construir uma cadeia de provas capaz de demonstrar como as decisões eram tomadas. E aqui aparece uma das grandes forças do julgamento. Os nazistas haviam registrado seus próprios crimes. A burocracia do regime produziu documentos em uma escala gigantesca.
Quando uma população era deportada, existiam registros. Quando prisioneiros eram transferidos, havia relatórios. Quando determinadas autoridades recebiam ordens, documentos eram produzidos. Quando territórios eram ocupados, os administradores precisavam comunicar resultados. E muitos desses registros acabaram nas mãos dos aliados. Isso permitiu reconstruir acontecimentos que poderiam ter sido negados pelos acusados. Imagine agora um réu dizendo que não sabia de determinada política. Então, aparece um documento mostrando que ele havia recebido informações sobre ela. Ou dizendo que não tinha autoridade sobre determinado território, quando outro documento demonstra que possuía responsabilidade administrativa. A defesa podia contestar a interpretação, mas não podia simplesmente apagar o documento. E isso tornava o tribunal diferente de uma discussão política comum. Os promotores estavam tentando criar um registro documental que sobrevivesse ao próprio julgamento. Essa preocupação era fundamental, porque Nuremberg também tinha uma dimensão histórica. Os responsáveis pelo processo sabiam que, no futuro, pessoas poderiam tentar negar ou distorcer os crimes nazistas. Por isso, a documentação deveria permanecer. O julgamento precisava produzir um arquivo, e produziu. O processo foi registrado em detalhes. Transcrições foram preservadas. Milhares de documentos foram catalogados. Os acontecimentos foram transformados em um enorme registro jurídico e histórico. E isso é uma das razões pelas quais ainda hoje conseguimos reconstruir o que aconteceu dentro daquela sala. Agora, voltando ao filme, existe uma questão importante sobre os interrogatórios. Quando vemos Göring sendo pressionado, podemos ter a impressão de que uma única pergunta brilhante destrói sua defesa. Na realidade, raramente era tão simples. Os interrogatórios e depoimentos eram processos longos. Um argumento era apresentado. Depois, outro documento aparecia. O réu respondia. A promotoria voltava ao mesmo assunto dias depois. Advogados tentavam contestar. Testemunhas apresentavam versões diferentes. O tribunal precisava analisar tudo. O cinema transforma isso em momentos de impacto, porque precisa manter o ritmo. E isso é uma das maiores diferenças entre o filme e a história. A história real não tem necessariamente uma grande cena de 5 minutos em que tudo muda. Muitas vezes, a verdade aparece depois de centenas de páginas de documentos. Mas, apesar dessa simplificação, o filme consegue capturar algo importante: a estratégia dos acusados. Eles não estavam todos defendendo exatamente a mesma coisa. Göring, por exemplo, tentou assumir uma posição de liderança dentro do próprio grupo. Ele não queria parecer fraco. Queria defender a imagem de que havia sido um líder político legítimo. Outros réus tentavam se afastar do centro do poder. Alguns alegavam que não tinham conhecimento das decisões. Outros tentavam apresentar-se como técnicos. E Albert Speer merece atenção especial. Speer foi ministro dos armamentos e da produção de guerra e ficou conhecido no pós-guerra por apresentar-se como um bom nazista arrependido. Alguém que teria reconhecido a culpa e se distanciado de Hitler. Durante muito tempo, essa imagem influenciou a maneira como ele foi visto, mas pesquisas posteriores complicaram bastante esse retrato. Speer esteve profundamente envolvido no sistema de trabalho forçado, utilizado pela economia de guerra alemã. Seu ministério dependia da exploração de milhões de trabalhadores. A imagem do tecnocrata inocente não corresponde à realidade completa. E esse é um bom exemplo de como a história continua mudando mesmo depois do fim de um julgamento. O tribunal produz uma decisão, mas os historiadores continuam examinando documentos. Novas fontes podem alterar interpretações, memórias podem ser confrontadas com registros, e personagens que pareciam de uma maneira em 1946 podem ser vistos de outra forma décadas depois. Isso é particularmente importante quando analisamos um filme produzido em 2025. O diretor não está trabalhando com as mesmas informações disponíveis em 1946. Hoje existem décadas de pesquisa histórica sobre o nazismo, o Holocausto e os próprios julgamentos. Portanto,
Podemos avaliar o filme não apenas em relação ao que o tribunal acreditava naquele momento, mas também em relação ao conhecimento histórico acumulado posteriormente. E isso nos leva a uma questão delicada. Até onde os réus realmente acreditavam nas próprias justificativas? Göring, por exemplo, não parecia simplesmente arrependido. Ele continuou defendendo muitos aspectos de sua trajetória política. Durante o julgamento, tentou argumentar sobre sua posição dentro do regime e contestar a interpretação dos promotores. Isso é importante porque algumas representações cinematográficas podem dar a impressão de que, diante das provas, todos os nazistas finalmente reconheceram a monstruosidade do que haviam feito. Não foi assim. O arrependimento não foi uniforme. Alguns demonstraram remorso, outros foram muito mais defensivos, alguns tentaram reconstruir sua reputação, e alguns permaneceram comprometidos com suas crenças. O tribunal não era uma sala cheia de homens confessando espontaneamente. Era uma disputa jurídica, e os réus tinham advogados. Eles tinham direito de apresentar argumentos. O objetivo dos promotores era provar sua responsabilidade dentro das regras do processo. Isso também é importante porque o julgamento foi criticado desde o início por algumas pessoas como uma espécie de justiça dos vencedores. A crítica não surgiu apenas décadas depois. Existia naquele momento. A questão era: os aliados estavam aplicando aos derrotados princípios jurídicos que não haviam sido aplicados da mesma maneira aos vencedores. Havia também a discussão sobre crimes contra a paz. A acusação de iniciar uma guerra de agressão era juridicamente inovadora em escala internacional. Os promotores argumentavam que planejar e iniciar guerras de agressão poderia gerar responsabilidade individual. Essa ideia seria posteriormente incorporada ao desenvolvimento do direito internacional. Mas, em 1945, ainda existiam debates sobre como aplicar esses princípios. O julgamento, portanto, não era apenas sobre crimes já conhecidos. Também estava ajudando a definir novas categorias jurídicas. E é justamente por isso que Nuremberg continua sendo estudado por juristas até hoje. O filme talvez não consiga explicar toda essa discussão em profundidade, porque isso poderia transformar uma produção dramática em uma aula de direito internacional. Mas quando você assiste às cenas do tribunal, é importante lembrar que por trás de cada acusação existiam debates jurídicos extremamente complexos. Outro ponto importante é a presença dos crimes contra a humanidade. Essa categoria permitiu que o tribunal tratasse de assassinatos, deportações e perseguições, em uma escala que não poderia ser reduzida simplesmente a crimes cometidos durante batalhas. Isso era fundamental para lidar com o Holocausto. Os crimes não aconteceram apenas no campo de batalha. Milhões de pessoas foram perseguidas, deportadas e assassinadas porque pertenciam a determinados grupos. A máquina nazista transformou discriminação em política de Estado e depois transformou essa política em violência sistemática. E o tribunal precisava demonstrar essa transformação. As provas sobre os campos eram devastadoras. Filmes produzidos pelas tropas aliadas mostravam cadáveres, sobreviventes extremamente debilitados, instalações destruídas e evidências de assassinato em massa. Para os acusados, era impossível fingir que aquilo não existia. Mas alguns tentaram criar uma distância entre o que estava sendo mostrado e suas próprias responsabilidades. Eu não sabia. Não era minha área. Foi uma decisão de outra pessoa. Eu apenas obedecia. Essas respostas aparecem de diferentes maneiras, e os promotores precisavam desmontá-las individualmente. Esse processo também revela uma característica importante da ditadura nazista. Não existia apenas uma linha simples de comando. Hitler tinha enorme autoridade, mas o regime era composto por diferentes instituições que competiam entre si. SS, Wehrmacht, ministérios, Partido Nazista, polícia, administrações civis e autoridades locais podiam ter responsabilidades sobrepostas. Essa estrutura aparentemente caótica não impediu a perseguição. Em muitos casos, ela ajudou a radicalizá-la.
Funcionários competiam por influência. Autoridades tentavam antecipar aquilo que acreditavam que Hitler desejava, e políticas cada vez mais extremas eram implementadas. Isso é importante porque ajuda a explicar por que simplesmente dizer Hitler mandou não era suficiente para compreender o funcionamento do sistema. Existiam centenas e milhares de pessoas que transformavam decisões políticas em ações concretas, e é exatamente por isso que o julgamento precisava analisar responsabilidades individuais. Agora imagine a tensão quando os promotores começaram a colocar alguns desses homens diante de documentos que mostravam sua participação direta. A imagem pública começava a desmoronar, e um dos maiores exemplos era Joachim von Ribbentrop. Como ministro das Relações Exteriores, Ribbentrop havia participado da política externa agressiva do regime e de negociações que contribuíram para a expansão alemã. No julgamento, tentou defender sua atuação. Mas os documentos diplomáticos apresentavam uma história muito diferente. Outro exemplo era Ernst Kaltenbrunner, ligado à SS e ao sistema de segurança. Ele tentou negar responsabilidade direta por determinados crimes, mas sua posição dentro da estrutura de segurança tornou extremamente difícil sustentar uma completa ignorância. E então temos Julius Streicher, uma figura diferente de todos os outros. Streicher não era um comandante militar de grande importância, não dirigia a SS, não comandava exércitos, mas era um propagandista antissemita extremamente radical. Seu jornal, Der Stürmer, difundia propaganda de ódio contra judeus. A inclusão de Streicher no julgamento mostra que os promotores estavam interessados não apenas nos responsáveis por operações militares, mas também em pessoas que ajudaram a criar o ambiente ideológico que permitiu a perseguição. Isso gerou numa discussão jurídica importante. Até que ponto propaganda pode gerar responsabilidade criminal? O caso de Streicher seria especialmente relevante para essa questão. Ele acabou condenado e executado. E essa decisão mostra como Nuremberg tentou analisar diferentes formas de participação no sistema nazista. Não bastava olhar apenas para quem estava segurando uma arma. Era necessário olhar também para quem ajudava a construir a ideologia que justificava a violência. E isso nos leva novamente ao filme. Quando ele concentra na narrativa em Göring e Kelly, existe um risco de parecer que todo o julgamento era uma espécie de duelo entre um interrogador e um acusado. Mas a realidade era muito maior. Enquanto Göring era interrogado, centenas de outras pessoas trabalhavam em documentos, traduções, arquivos e testemunhos. Enquanto os réus estavam sentados no tribunal, equipes jurídicas examinavam montanhas de material. E enquanto o mundo assistia ao julgamento, sobreviventes tentavam reconstruir suas próprias vidas. A história de Nuremberg não pertence apenas aos homens que estavam no banco dos réus. Ela também pertence às vítimas. E talvez essa seja uma das questões mais importantes para avaliar o filme. Uma produção sobre Nuremberg precisa encontrar equilíbrio entre o drama dos criminosos e a realidade das pessoas que sofreram. Se o espectador termina o filme lembrando apenas da personalidade de Göring, mas esquece as milhões de vítimas, existe um problema de perspectiva. Por outro lado, mostrar apenas sofrimento sem explicar como o sistema funcionava também pode deixar o público sem compreender como uma sociedade moderna conseguiu chegar àquele ponto. O desafio é mostrar os dois lados: a humanidade das vítimas e a responsabilidade dos perpetradores. E o julgamento real tentou fazer exatamente isso. Os promotores não queriam apenas condenar. Queriam explicar. Queriam mostrar ao mundo como aquele sistema havia funcionado. Por isso, Nuremberg se tornou também um enorme registro histórico. E aqui chegamos a uma das cenas mais importantes de qualquer representação do julgamento: o momento em que os filmes dos campos são exibidos. Essa parte é baseada em um acontecimento real e teve um impacto enorme. Os aliados exibiram imagens filmadas na libertação dos campos. A intenção era mostrar provas visuais dos crimes,
Não eram apenas relatos, eram imagens registradas por equipes militares. O choque foi profundo, e para muitos dos presentes, aquilo tornou a escala dos crimes impossível de ignorar. O filme pode reproduzir esse momento com intensidade, mas a realidade talvez seja ainda mais perturbadora, porque não existia uma trilha sonora conduzindo a emoção. Existiam apenas imagens. Imagens de pessoas reais, pessoas que haviam acabado de sobreviver, pessoas que não eram atores. E essa diferença é fundamental. Quando o cinema recria uma tragédia, sabemos que estamos olhando para uma representação. Em Nuremberg, os juízes estavam olhando para evidências reais produzidas durante a libertação. E isso ajuda a explicar por que aquele julgamento marcou tanto a história. Mas existe ainda uma pergunta que fica no ar. Será que o tribunal conseguiu realmente fazer justiça? Alguns condenados foram executados, outros receberam prisão, alguns foram absolvidos. E essa diferença provocou debates até hoje. Não todos os réus receberam a mesma sentença, e nem todos os acusados originalmente selecionados chegaram ao julgamento. Alguns morreram antes, outros foram considerados incapazes de participar. O tribunal precisou lidar com limitações reais. E depois do julgamento principal, outros processos continuaram. Médicos, juristas, industriais, militares e funcionários do regime foram julgados em processos posteriores. Nuremberg não foi um único julgamento isolado. Foi o início de uma série de processos. E isso é algo que o filme pode condensar para manter o foco narrativo. Mas é importante lembrar. Quando ouvimos Nuremberg, estamos falando de um processo principal e, posteriormente, de vários outros julgamentos. O impacto foi muito maior do que apenas as sentenças dos principais líderes. E agora estamos chegando à parte mais delicada da nossa análise. O filme consegue representar corretamente o significado histórico do julgamento? Porque uma coisa é acertar nomes, datas e acontecimentos. Outra é transmitir por que Nuremberg mudou a história. O tribunal estabeleceu a ideia de que líderes de um Estado poderiam ser responsabilizados individualmente por crimes internacionais. Essa ideia seria testada novamente em diferentes conflitos e tribunais ao longo das décadas seguintes. E apesar das críticas e limitações, Nuremberg tornou-se um marco. Mas ainda falta olhar para o final. O que aconteceu com Göring? Como os réus reagiram às sentenças? E, principalmente, o que o filme faz com os acontecimentos que levaram ao desfecho? É aí que poderemos avaliar algumas das maiores escolhas dramáticas da produção. Porque o final real de Göring é tão extraordinário que quase parece ter sido escrito para o cinema. E quando chegarmos a esse momento, veremos exatamente onde a produção segue a história e onde precisa fazer escolhas narrativas para transformar meses de julgamento em uma história de pouco mais de 2 horas. E então chegamos ao momento em que toda aquela tensão acumulada durante o julgamento finalmente encontra um desfecho. Depois de meses de acusações, documentos, testemunhos e confrontos entre promotores e réus, o Tribunal Militar Internacional começou a apresentar suas decisões. E, se você chegou até aqui acompanhando o filme, talvez tenha a sensação de que o julgamento termina simplesmente quando os culpados são condenados. Mas a realidade é muito mais interessante, porque as sentenças de Nuremberg não foram apenas o final de um processo. Elas representaram uma tentativa de estabelecer uma nova regra para o mundo. Ninguém deveria estar acima da lei simplesmente porque ocupava uma posição de poder. Hermann Göring foi considerado culpado nas 4 acusações apresentadas contra ele e condenado à morte. Para um homem que havia sido apresentado durante anos como um dos principais sucessores de Hitler, era uma queda monumental. Mas existe um detalhe que torna seu final ainda mais extraordinário. Göring não chegou à execução. Na noite de 15 de outubro de 1946, poucas horas antes do horário previsto para sua execução, ele conseguiu ingerir uma cápsula de cianeto e morreu dentro de sua cela. Durante muito tempo,
A origem dessa cápsula foi cercada de mistério. Como um prisioneiro tão importante conseguiu manter veneno escondido enquanto estava sob custódia dos aliados? A resposta completa permaneceu controversa por décadas. Göring chegou a afirmar que havia escondido o veneno desde sua captura, mas posteriormente surgiram outras versões envolvendo pessoas que poderiam ter ajudado a entregá-lo. Esse detalhe é especialmente interessante porque o filme precisa decidir como representar um acontecimento cuja própria documentação possui zonas de incerteza. E aqui devemos ter cuidado. Quando uma produção mostra exatamente como uma pessoa conseguiu esconder ou receber algo, aquilo pode parecer uma reconstrução factual, mas pode ser uma hipótese baseada em relatos posteriores. A morte de Göring, porém, é um fato indiscutível. Ele escapou da execução por meio do suicídio. E isso também encerra uma das ironias mais fortes de toda a história. Os aliados haviam criado um tribunal para que aqueles homens fossem julgados publicamente. Göring participou ativamente da defesa, falou no tribunal e tentou controlar a narrativa. Mas, no último momento, conseguiu impedir que o tribunal executasse sua sentença. Isso não significa que tenha escapado da responsabilidade histórica. Pelo contrário, seu nome permanece diretamente associado ao funcionamento do regime nazista e aos crimes cometidos sob sua autoridade. E aqui, o filme precisa tomar uma decisão narrativa importante. Como terminar uma história que, na realidade, continuou muito além daquele tribunal? Porque Nuremberg não acabou com Göring. O julgamento principal terminou, mas o processo de responsabilização continuou. Outros tribunais foram realizados. Outros criminosos foram julgados. Alguns receberam penas severas. Outros receberam sentenças relativamente curtas. Alguns acabaram libertados antes do previsto. E nas décadas seguintes, diferentes países continuaram investigando criminosos nazistas. Isso mostra que a destruição do Terceiro Reich não significou automaticamente o fim da busca por justiça. Na verdade, ela estava apenas começando. E existe uma diferença importante entre justiça e vingança. O julgamento de Nuremberg tentou estabelecer essa diferença. Os vencedores poderiam simplesmente ter executado os principais líderes. Em vez disso, organizaram um tribunal, apresentaram acusações, permitiram defesa e produziram um registro jurídico. Isso não elimina todas as críticas ao processo. Existem debates legítimos sobre alguns aspectos jurídicos e políticos de Nuremberg. Mas a importância histórica do tribunal está justamente no fato de que os aliados tentaram transformar a punição em um processo jurídico formal. Essa decisão influenciaria a criação de instituições internacionais posteriores. Décadas depois, conceitos desenvolvidos ou consolidados em Nuremberg seriam utilizados em outros julgamentos de crimes internacionais. A ideia de que indivíduos podem responder pessoalmente por crimes cometidos em nome de um Estado tornou-se uma parte importante do direito internacional. E isso nos leva à pergunta principal deste vídeo. Afinal, Nuremberg, o filme de 2025, é historicamente correto? A resposta mais honesta é: ele é baseado em acontecimentos e personagens reais, mas não deve ser tratado como uma reprodução documental do julgamento. E isso não é uma crítica exclusiva a este filme. É uma característica praticamente inevitável de qualquer longa-metragem histórico. O filme precisa selecionar personagens. Precisa condensar acontecimentos. Precisa criar diálogos. Precisa transformar meses de processos em algumas horas. E precisa encontrar uma estrutura emocional que faça o público continuar assistindo. A pergunta correta, portanto, não é se cada frase aconteceu exatamente como está na tela. A pergunta é se as alterações mudam o significado fundamental dos acontecimentos. Quando o filme apresenta Göring como um homem inteligente, confiante, manipulador e consciente da própria importância, existe uma base histórica sólida para essa representação. Quando apresenta Douglas Kelley tentando compreender sua personalidade,
também existe uma base documental. Quando mostra os líderes nazistas enfrentando provas dos crimes do regime, isso aconteceu. Quando mostra o tribunal confrontando os acusados com documentos e testemunhos, estamos diante de um dos elementos mais importantes da história real. Mas quando o filme cria uma conversa privada específica, uma reação extremamente precisa ou uma sequência em que acontecimentos de meses diferentes parecem ocorrer no mesmo dia, precisamos lembrar que estamos diante de uma construção cinematográfica. E isso muda nossa maneira de assistir. Um dos maiores perigos dos filmes históricos é justamente a sensação de autenticidade. Se a fotografia parece antiga, os uniformes estão corretos e os personagens possuem os nomes reais, o cérebro automaticamente interpreta aquilo como história. Mas cinema e documentação são coisas diferentes. Uma cena pode parecer absolutamente verdadeira e ainda assim ser uma dramatização. Por isso, ao assistir Nuremberg, é interessante imaginar que existe uma segunda câmera invisível acompanhando o filme. Uma câmera que pergunta o tempo inteiro: de onde sabemos isso? Se a resposta for um documento, uma transcrição, uma fotografia, um depoimento ou um registro oficial, temos uma base histórica. Se a resposta for apenas "o filme mostra", precisamos manter cautela. E essa distinção é especialmente importante quando a produção coloca palavras na boca de pessoas que já morreram. Nós nunca poderemos saber exatamente como uma conversa privada aconteceu se não houver registro. Podemos conhecer o conteúdo geral através de memórias e documentos, mas não necessariamente cada frase. Isso não torna a dramatização inútil. Pelo contrário, um bom filme histórico pode despertar interesse por acontecimentos que o público jamais estudaria sozinho. Pode fazer alguém terminar a sessão e pensar: eu quero saber o que realmente aconteceu. E talvez esse seja o maior valor de Nuremberg. Ele reabre uma história que nunca deveria ser esquecida. O julgamento não foi apenas sobre alguns homens em uma sala. Foi sobre o que acontece quando um Estado moderno transforma preconceito em lei, propaganda em instrumento político, burocracia em mecanismo de perseguição e poder militar em ferramenta de conquista. Foi sobre a responsabilidade daqueles que participam desse processo. E foi também sobre a capacidade de uma sociedade reconstruir a verdade depois de uma destruição gigantesca. Existe ainda uma questão que o filme talvez não consiga explorar completamente. O que aconteceu com a Alemanha depois de Nuremberg? Porque julgar os líderes não significava automaticamente eliminar todas as ideias que haviam permitido o nazismo. A desnazificação foi um processo complexo. Milhões de alemães haviam pertencido ao partido nazista ou trabalhado dentro das instituições do regime em algum nível. Não era possível simplesmente prender todos. Ao mesmo tempo, não era possível ignorar a participação de milhões de pessoas. A Alemanha precisou enfrentar uma questão extremamente difícil: como reconstruir uma sociedade depois de uma ditadura e de uma guerra total. Alguns criminosos foram julgados, outros escaparam. Alguns retornaram à vida civil. Alguns foram perseguidos décadas depois. E muitos alemães passaram anos tentando lidar com o passado. Isso demonstra que Nuremberg foi um começo, não um ponto final. E talvez seja justamente por isso que a história continua tão relevante. Porque o maior ensinamento do julgamento não está apenas nas sentenças. Está na tentativa de reconstruir como uma sociedade inteira chegou àquele ponto. Quando observamos Göring sentado no tribunal, podemos sentir a tentação de pensar que ele era simplesmente um monstro distante. Mas essa interpretação é confortável demais. Ele era um ser humano que tomou decisões humanas dentro de uma estrutura política. E isso torna a história mais assustadora, não menos. O perigo de regimes autoritários não está apenas em figuras individuais. Está na capacidade de instituições inteiras transformarem decisões criminosas em procedimentos normais. Um funcionário escreve uma ordem, outro carimba, outro transporta, outro registra, outro executa. E pouco a pouco, a responsabilidade parece desaparecer dentro da máquina. Nuremberg tentou fazer exatamente o contrário.
devolver a responsabilidade aos indivíduos. Você não pode simplesmente dizer que o Estado fez. Pessoas tomaram decisões, pessoas assinaram documentos, pessoas organizaram operações, pessoas ajudaram a construir o sistema, e pessoas deveriam responder por suas ações. Essa ideia continua sendo uma das maiores heranças de Nuremberg. E agora podemos finalmente responder à pergunta que guiou nossa análise. O filme é historicamente correto? Em sua base, sim. Ele trabalha com personagens reais, um julgamento real, acontecimentos reais e uma relação documentada entre figuras como Hermann Göring e Douglas Kelly. Mas, como qualquer drama histórico, ele utiliza compressão narrativa, diálogos reconstruídos e escolhas cinematográficas. Portanto, não devemos assistir a ele como se fosse uma gravação do passado. Devemos assistir como uma interpretação de acontecimentos documentados. E quando fazemos isso, algumas coisas ficam ainda mais interessantes. Porque descobrimos que a realidade não precisava ser inventada para ser dramática. Göring realmente foi um dos homens mais poderosos da Alemanha. Realmente enfrentou o tribunal. Realmente foi condenado à morte. Realmente conseguiu esconder ou obter veneno e morreu por suicídio horas antes da execução. Kelly realmente conversou com ele e estudou sua personalidade. Os documentos realmente foram apresentados. As imagens dos campos realmente foram exibidas. Os líderes nazistas realmente precisaram assistir às provas dos crimes cometidos pelo regime. E o julgamento realmente ajudou a mudar o direito internacional. A realidade já era extraordinária. O cinema apenas precisou organizá-la em uma narrativa. Então, se você assistiu a Nuremberg e ficou com alguma dúvida sobre determinada cena, é justamente aí que começa a parte mais interessante. Comparar a tela com os documentos históricos, porque, às vezes, o filme exagera. Às vezes, simplifica. Às vezes, junta acontecimentos diferentes. Mas, em alguns momentos, você descobre algo ainda mais impressionante. A cena parece exagerada, mas aconteceu praticamente daquela maneira. E é por isso que Nuremberg continua sendo uma história tão poderosa. Não porque seja uma história sobre monstros fictícios, mas porque é uma história sobre pessoas reais, instituições reais e decisões que tiveram consequências reais para milhões de seres humanos. No final, o que permanece não é apenas a imagem dos réus sendo condenados. É a pergunta que o tribunal deixou para as gerações seguintes. Quando um governo transforma seus próprios cidadãos em inimigos, quando uma ideologia transforma seres humanos em categorias e quando a obediência passa a ser usada como desculpa para crimes, quem é responsável? A resposta de Nuremberg foi clara. Ocupar uma posição de poder não elimina a responsabilidade. Receber uma ordem não transforma automaticamente um crime em algo legítimo. E pertencer a uma máquina de Estado não significa que o indivíduo deixa de responder por aquilo que faz. Essa talvez seja a razão pela qual, mais de 8 décadas depois do fim da guerra, ainda estamos falando daquele tribunal. O cenário mudou. Os personagens morreram. A Europa foi reconstruída. Mas a pergunta continua atual. E talvez seja justamente esse o maior mérito de um filme como Nuremberg. Fazer uma nova geração olhar para aquele tribunal e perguntar o que realmente aconteceu ali. E se você chegou até aqui, agora já sabe que existe uma enorme diferença entre assistir a um filme histórico e estudar a história por trás dele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, em que nós pegamos filmes, documentos e acontecimentos reais, e separamos o que aconteceu de verdade daquilo que foi criado para o cinema, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de história. Porque aqui a nossa intenção não é simplesmente dizer que um filme está certo ou errado. É ir atrás da história, por trás da história. E quanto mais você pesquisa Nuremberg, mais percebe que aquilo que aconteceu naquela sala de tribunal foi, em muitos aspectos, ainda mais complexo, surpreendente e perturbador do que qualquer roteiro poderia inventar.